O estranho caso do médico. Em Aparecida de Goiânia, o renomado Dr. Gustavo era conhecido por sua destreza cirúrgica e pelo cuidado com seus pacientes. A comunidade confiava nele de olhos fechados. No entanto, algo mudou. Subitamente, relatos estranhos começaram a circular. Pessoas falando sobre o comportamento incomum do médico. Ele, que sempre fora gentil, agora demonstrava um ar frio e distante. Seus olhos, antes vibrantes, tinham um brilho perturbador, como se algo estivesse oculto por trás daquele olhar clínico. O mistério começou a se desenrolar quando as primeiras vítimas apareceram. Não eram corpos encontrados no hospital, mas em suas próprias casas. Parecia que os pacientes de Dr. Gustavo, mesmo após terem sido dados como saudáveis, eram encontrados mortos, seus corpos grotescamente violados. O mais assustador era a precisão cirúrgica com que seus órgãos haviam sido removidos, como se tivessem sido operados por um profissional, mas sem anestesia, sem qualquer sinal de resistência. O terror estava estampado em suas faces, congelado em expressões de puro horror. O primeiro a ser encontrado foi Eduardo, um empresário local que havia feito uma cirurgia de apêndice meses antes. Seu corpo foi descoberto pela esposa, deitado na cama como se estivesse dormindo, mas o lençol estava encharcado de sangue. Quando a polícia chegou, o que viram ultrapassava qualquer cena de crime comum. Eduardo estava com o abdômen aberto e seus órgãos internos cuidadosamente removidos e colocados em uma bandeja ao lado da cama. O mais perturbador era a expressão em seu rosto. Não era dor, era terror absoluto. Sem pistas de arrombamento ou luta, a investigação esfriou, mas os casos não pararam. Em cada nova vítima, o padrão se repetia. Os órgãos ausentes, a precisão assustadora e as faces congeladas no mesmo pavor. O que tornava tudo mais confuso era o fato de todas as vítimas terem passado por cirurgias sob os cuidados do doutor Gustavo nos meses anteriores. Os boatos começaram a se espalhar pela cidade. Alguns falavam de uma maldição, outros de um pacto sombrio que o médico teria feito para garantir seu sucesso na medicina. As pessoas começaram a evitar o consultório, mas o doutor Gustavo continuava a trabalhar, cada vez mais recluso, quase desaparecendo da vida pública. Foi então que uma noite, Maria, uma enfermeira do hospital, recebeu uma ligação de um paciente em pânico. Ele afirmava que Gustavo havia aparecido em sua casa no meio da noite, dizendo que precisava consertar um erro. O homem, apavorado, trancou-se no banheiro enquanto o médico, armado com seus instrumentos, batia na porta com uma insistência doentia. Maria chamou a polícia, mas quando chegaram, o homem já estava morto, seu corpo meticulosamente aberto na sala de estar. Enquanto as mortes se acumulavam, algo mais perturbador foi descoberto. Todos os órgãos removidos jamais eram encontrados. Não havia rastros de sangue no local, além do necessário para a incisão. Era como se Gustavo realizasse as cirurgias apenas para satisfazer uma obsessão desconhecida. Em uma última tentativa de descobrir a verdade, a polícia decidiu vigiar Gustavo. Uma noite, ao segui-lo, testemunharam o que só poderia ser descrito como um pesadelo vivo. Gustavo entrava nas casas de suas vítimas como se fosse atraído por uma força invisível, movendo-se como um fantasma. Quando ele foi confrontado, sua expressão era vazia, seus olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse sob o controle de algo além de si. Ao ser preso, Gustavo nada disse. Seu olhar permanecia perdido, como se ele já não habitasse o próprio corpo. Foi encontrado um caderno em sua casa, repleto de anotações indecifráveis, diagramas de corpos e algo que parecia ser uma linguagem arcaica, incompreensível para qualquer um. Na cela, o doutor Gustavo se tornou catatônico.
nunca mais pronunciou uma palavra. No entanto, as mortes misteriosas não pararam. Outros corpos começaram a aparecer com as mesmas características macabras, enquanto Gustavo permanecia encarcerado. Uma sombra do que havia sido. O mistério permaneceu. Ninguém nunca descobriu o que realmente motivava o médico. E o verdadeiro terror era que, mesmo com ele trancado, o horror continuava.